Aqui a lição de número 3, matéria de teontologia, né? Ou de teologia, doutrina de Deus. A página é 51. Vamos falar um pouco acerca dos atributos de Deus. Olha só, atributos de Deus. O vocábulo atributo vem do latim ad, que é para, e tribuere, tá certo? Atribuir. Trata-se das qualidades que são atribuídas a algo ou alguém, ok? Então, qualidades atribuídas, né? O uso desse vocábulo, tanto na filosofia metafísica como na teologia, visa designar a qualidade de uma determinada entidade que revela a sua natureza intrinsecamente essencial. Então, os atributos é o que revelam a manifestação desse ser espiritual, como ele coloca aqui, uma entidade, tá certo? Então, algo da essência dela pode ser visto, capturado, percebido por meio de seus atributos. E aí vamos colocar uma aqui, é um exemplo, não é um exemplo perfeito, mas pelo menos é um exemplo. Você não vê o vento, você não consegue observar, olha, aquele vento passando ali. Você vê os atributos, então você vê o deslocamento da massa. Então, o que ela faz? Ela mexe a copa das árvores, ela mexe as folhas, você sente a brisa batendo contra o seu corpo, então você sente o deslocamento da massa, como que um atributo desta matéria invisível, tá certo? Você não consegue vê-la, mas você consegue senti-la. Então você tem aí a questão do atributo, né, que manifesta, sendo que estamos falando de algo material, tá certo? O vento não é algo espiritual, algo material, somente para exemplificar, tá ok? Os atributos de uma criatura lhes são tão essenciais que sem eles ela não poderia ser o que é. Se tirássemos apenas os atributos morais e racionais de um ser humano, ele poderia ser qualquer outra coisa menos humano. Então, um homem que não tivesse inteligência, não tivesse senso de moralidade, o que ele seria, né? Ele seria apenas ele estaria em estado vegetativo, por exemplo, onde ele se alimentaria, né? E algum dia ele iria morrer, mas sem surtir qualquer efeito sobre a vida das pessoas, sem produzir nada, sem sentir nada, sem ter nenhuma percepção daquilo que está à sua volta. Então, se lhe tirassem os atributos, praticamente você está tirando qualquer razão para a vida dele. Ele perde a razão de ser, mesmo que ele ali esteja, né? Então você olha, você vê aquele corpo, está ali um corpo que respira, que come, que bebe, tá certo? Que cresce, que vai morrer, mas ele não interage com ninguém, ele não tem autoconsciência, não tem consciência de que está ali, ele não tem consciência dos demais que estão à volta dele, ele não tem qualquer tipo de raciocínio, não interage com ninguém. Então você tem ali apenas uma massa viva, né? Mas não um ser humano. E aí é interessante você ter esses exemplos para você ver o quanto o atributo é importante em relação ao ser. Então o ser ele se manifesta, ele interage, tá certo? Ele se comunica por meio de seus atributos. Então seus atributos conferem a ele todo esse poder de interação, né? Então dá sentido à sua existência. O ser humano só é humano por causa de seus atributos. Então os atributos que lhe conferem à humanidade. Ele não é uma besta, né? Ele não é um animal irracional, porque ele tem inteligência, porque ele tem um código moral, até uma lei moral não escrita, né? Que está no coração dele, a lei da consciência, que o faz discernir entre o certo e o errado. Então, mesmo que ele não tenha níveis acadêmicos, qualquer conhecimento complexo, ele tem um mínimo aí de senso de moralidade, senso de responsabilidade, de limites. Oi, senhor, tudo bem? O que o torna um ser diferente. Pode pôr aqui esse negócio. O que o torna um ser diferente de outros seres com os quais ele interage, por exemplo, seres irracionais, que não têm autoconsciência, tá certo? Que não têm consciência dos demais, que agem apenas por instinto. Então, instinto de sobrevivência, instinto de reprodução. Então, eles são impulsionados, né? Os animais irracionais são impulsionados aí nos seus diferentes graus de complexidade, né? Desde os vermes, que apenas ali se mexem e tentam se alimentar e tentam se reproduzir, até os seres dotados de maior capacidade, o leão, o leopardo, a águia, que tem um poder de visão maior até do que o ser humano.
Então, seres que têm maior complexidade biológica, né, mais aptidões, mas mesmo assim seres irracionais. Você nunca viu uma águia abrindo uma conta no banco, né? Nem registrando o filho no cartório. Então, todas essas questões aí que envolvem complexidade, né, envolvem autoconsciência, consciência de si mesmo, da sua pessoa, de seus direitos, que faz eles se reunirem numa coletividade e se autolimitarem, para poder respeitar o espaço dos demais e ter esse espaço respeitado. Tudo isso está dentro de um nível de autoconsciência humana, de racionalidade, de inteligência. Então temos aí um atributo que sem ele nós deixaríamos de ser o que somos. Seríamos então animais, tá ok? Atributos. Os atributos de Deus são todas as características necessárias e essenciais com as quais ele se revela nas Escrituras. É por meio deles que Deus se distingue de todos os seres existentes no céu e na terra. Advertimos aqui que tudo quanto for dito sobre os atributos de Deus será sempre em parte e nunca em totalidade, pois a plenitude de Deus está para além da compreensão humana. O homem, por mais perfeito que seja, nunca poderá abarcar a perfeição divina. Se por um lado Deus é inteligível, por outro ele transcende a todos os limites da compreensão humana. Daí a razão de muitas vezes ele se revelar usando a linguagem figurada, a fim de que o homem possa ter noção de sua suprema pessoalidade, ou seja, da pessoa de Deus. É um Deus pessoal, é um Deus que interage conosco, tá ok? E é um Deus que está imanente, está permeando, tá certo? Toda a criação, mas ele também é transcendente, esse trans, tá certo? Ele transita, ele está para além, ele está para acima, ele está superior a toda a sua criação. Ele não está misturado com ela, ele está nela, mas ele está acima dela também, ok? Então temos aí a situação na qual Deus ele se manifesta então por meio de seus atributos, ele é percebido por meio de seus atributos. Deus, embora seja um ser infinito, independente e necessário, não quis monopolizar seus atributos, pois tanto os seres espirituais quanto aos humanos, ele lhes compartilhou seus atributos de acordo com o grau de perfeição de cada um. Para ser compreendido pelos humanos, Deus se utiliza dos nossos padrões de comunicação. Ele usa nossos padrões de linguagem, falando em termos antropomórficos e antropopáticos, que a gente vai ver melhor, ok? Se assim não fosse, não haveria meios para ele se comunicar com os humanos, de maneira que pudesse ser compreendido. Mas isso não significa que o seu ser esteja circunscrito a esse modo de comunicação. Então temos aí algumas coisas que já foram ditas aqui com relação a atributos. Primeiramente em relação ao ser humano, para que a gente possa compreender qual a importância de um atributo, tá certo? A inteligência, a racionalidade, a moralidade, o amor, tá certo? Algumas coisas que estão ligadas a nós e que nos possibilitam diversos meios de interação, de expressão, né? Que nós possamos nos comunicar, que nós possamos interagir e fazer, estabelecer relações, tá ok? Então os atributos nos dão essa capacidade, nos dão esse poder. E aí, olhando para o ser humano, fazendo um paralelo para Deus, a gente também percebe que a gente se comunica com Deus e tem acesso a Ele e é atingido, né, por Ele, pelo conhecimento acerca dEle, pelos seus atributos, os atributos que estão manifestos na Sagrada Escritura, os atributos que estão manifestos por meio da natureza, que estão manifestos por meio da nossa convivência dentro do Evangelho, nossa relação com o Espírito Santo de Deus. Então não tem uma pessoa que possa abrir a sua boca e falar algo, se assim o disser estará mentindo. Não há ninguém que possa dizer, eu vi Deus, da maneira como Ele é, na sua totalidade, na sua inteireza, na sua perfeição. Ninguém, nenhum ser humano. Somente o Filho do Homem que veio do Pai. Então Ele veio do Pai, Ele se encarnou e esteve entre nós, depois foi para o Pai novamente, e está à destra de Deus, como Ele mesmo disse. Ele viu Deus, tá certo? Somente Ele pode afirmar isso com todas as letras. O Espírito Santo de Deus, que sonda até as profundezas de Deus. Então você tem aí estes seres que na qualidade de Deus, tá certo? Eles podem fazer declaração, mas nós não. Nós não podemos dizer que vimos a Deus,
que contemplamos a Deus na sua majestade. Então, o que muitos personagens do Antigo e do Novo Testamento viram foi uma teofania, que é uma manifestação de Deus. Eu vou colocar aqui um exemplo que é fraco, tá? Mas é o exemplo que a gente pode dar para poder ilustrar, ok? Mas é um exemplo muito abaixo da realidade. Quem já viu um holograma? Outro dia eu vi um, achei a coisa mais esquisita do mundo. Eu vi ali na Rua Vergueiro, é uma época de campanha política, e o cara me teve a coragem de colocar um holograma no meio da rua lá. Tinha a maquininha, aí ela lançava uma luz que nem isso aqui, ó, que nem o Data Show. Só que aqui você tem uma parede contra a qual ele lança, né, a imagem, reproduz na parede. O holograma reproduz lá aqui, ó, na rua, no ar, no éter, né, como os antigos diziam. Aí você olha, tá aquela imagem reproduzindo para você como se a pessoa estivesse ali. Ali é um holograma dela. Tem aqui um maquinário que emite aquela luz e faz com que você visualize aquilo ali. Mas a pessoa não está ali. Mesmo se ela estiver falando com você em tempo real, ela está dizendo aquelas palavras, está fazendo aqueles gestos, mas ali não é ela. Ali é uma representação visual dela. Ok? Então aqui é um holograma. Pronto, vou aproveitar isso para falar de teofania. Vou dizer, é uma teofania, é uma manifestação de Deus, mas não é Deus em si, ok? Deus em si ninguém pode ter acesso. Por quê? Por causa da nossa condição de pecadores. Então nós não podemos ver a Deus na sua glória, como o Tiago fala, na luz inacessível, na qual ele habita. Mas nós vemos manifestações de Deus, tanto na questão de teofanias, da cristofania, que é a manifestação de Cristo pré-encarnado. Aí você tem a figura do anjo do Senhor, que não é o próprio Cristo, mas é uma teofania, ou melhor, uma cristofania, uma manifestação de Cristo. E você tem os atributos. Aí os atributos, sim, é com os atributos que a gente se comunica. Aí você tem os atributos comunicáveis e incomunicáveis. Os atributos comunicáveis, eles são todas aquelas qualidades que em Deus são absolutas. Deus é amor. A Bíblia diz: Deus é amor absoluto. Deus é amor totalmente perfeito. Deus é um amor totalmente pleno e acabado. Nós somos também seres que amam, como Cristo mesmo disse: mesmo vós sendo maus, sabeis dar boas dádivas a vossos filhos, porque você tem algum amor para com eles. Só que por outro lado, Cristo disse: se você amar somente quem te ama, nada fizeste. O que isso significa? Significa que você não saiu da esfera da reciprocidade. A reciprocidade humana, qualquer pecador sarnento, cheio de pulgas, manifesta. A reciprocidade: eu amo quem me ama, eu gosto de quem gosta de mim, eu beneficio quem me beneficia de alguma maneira. É a via de mão dupla, é a reciprocidade. Qualquer pecador faz isso. Qualquer pessoa que está caminhando para o inferno ama quem o ama. Ou às vezes é amado, mas não corresponde ao amor, corresponde com ingratidão. Mas isso é uma coisa comum. Então, quando Cristo diz nada fizesse, ele diz: você não entrou no âmbito espiritual. Isso não é uma manifestação espiritual, isso é uma manifestação natural de algo que foi dado por Deus a toda a humanidade, que é atributos comunicáveis, nos quais esta qualidade em Deus é perfeita e absoluta, e no homem é relativa. Então o amor humano é relativo. O homem ama em termos, o homem ama de forma imperfeita, o homem e a mulher amam de forma recíproca apenas. Se for amado, amam também. Agora, quando você começa a manifestar um amor que é motivado pela presença do Espírito Santo de Deus, pela presença de Cristo em você, este amor tem como fonte, tem como base o amor de Cristo por você. Aí, como Cristo me amou primeiro e entregou sua vida no Calvário por mim, eu agora, em retribuição ao amor de Cristo por mim, eu amo os demais. Aí eu amo as pessoas em Cristo Jesus. Pronto, aí você está vivenciando um amor que está para além da esfera do amor puramente humano. Está sendo um amor agora no âmbito espiritual. Aí você pode falar até de um dom do Espírito Santo. O Espírito Santo te deu um dom, te premiou com essa capacidade para você amar. Amar, por exemplo, quem? Amar quem vos odeia. Amar quem vos persegue. Se você tentar amar uma pessoa que te persegue, uma pessoa que te odeia, sem ser por meio do Espírito de Deus, você é um hipócrita.
porque você não ama. Você naturalmente não ama quem te odeia, você odeia quem te odeia. Você persegue quem te persegue, você mata quem te ameaça. Então isso é humano, isso é normal. Quando você ama quem te persegue, isso não é seu, isso é de Cristo. Isso é natureza de Deus em você. Não, aí você manifesta aquilo que Paulo diz: não vivo mais eu, Cristo vive em mim. Ou seja, porque Cristo está em mim, Ele habita em mim, Ele age por meio de mim, meus membros são veículos da ação de Cristo, o amor de Cristo se manifesta em mim. Então eu amo até aquele que me persegue. Então eu estou falando só da questão do amor aqui, para mostrar que existe o amor, o atributo do amor pleno em Deus, parcial no homem. E existem os atributos incomunicáveis, que são características peculiares de Deus. Por exemplo, nenhum de nós somos eternos. Todos nós tivemos um começo. Só Deus é eterno. Pronto, o atributo de Deus, a eternidade. É um atributo incomunicável. A autoexistência, ou seja, Deus não precisou de ninguém que o criasse, porque Deus nunca foi criado. Deus é autoexistente. Deus é o ser primordial que dá existência a todas as coisas. É o ato puro, sem potencialidade. E nós somos seres criados. Então só Deus tem o atributo da eternidade. Só Deus tem o atributo da onipresença. Nós estamos em um lugar, ocupando um espaço. Deus está em todos os lugares, mas Ele é uma pessoa. Ele não é impessoal, Ele é pessoal. Mas Ele pode ser percebido em todos os lugares. A sua presença pode estar em todos os lugares. Pode falar. Provérbios 8, 17 assim: eu amo os que me amam. Eu os que me madrugaram, eu os que me acharão. Isso. Eu não falando aí, lembrei desse versículo: eu amo os que me amam. Sabe quem está falando aí? Então, esse provérbio, quem fala? Isso aí é um provérbio metafórico. E eu esqueci o recurso de linguagem exato, mas ele dá voz a um objeto, a um sentimento. Por isso que ele é metafórico. Quem está falando aí é a sabedoria. E a sabedoria é um ser, vamos dizer assim, o que é a sabedoria? Sabedoria não é uma pessoa nem uma coisa. Sabedoria é uma consequência. Uma vez que você... Pode ser, tudo bem? Você adquire conhecimento, você torna-se sábio. Então sabedoria é uma consequência. E o que o provérbio fez? Deu características pessoais à sabedoria. E como se a sabedoria falasse: eu amo quem me ama, quem me busca de madrugada me achará. Que isso foi usado muitas das vezes para Deus em relação às pessoas orarem de madrugada. Eu não digo que orar de madrugada não seja uma coisa importante e boa, mas a palavra está falando da sabedoria, não de Deus. Então a sabedoria, ela está disponível, é isso que está dizendo. Não está errado também. Não está errado, não está errado. Por quê? Porque é bom buscar a Deus também pelas madrugadas, então é útil. Mas o texto, sendo fiel ao texto, é a sabedoria. A sabedoria que está falando aí. Classificação dos atributos de Deus. Aí você tem a classificação, né, conforme vai ser passado aqui. Eu trouxe aqui algumas coisas. Vamos ver se a gente consegue ver ali. Ó, dá para ver. Já está escurecendo. Já está escurecendo, dá para ver. Vejam. Alguns dos atributos colocados ali, ó, comunicáveis e incomunicáveis. A gente vai falando deles mais tranquilamente. Mas eu já falei, ó, amor, por exemplo, né? Atributos comunicáveis. Deus é pleno amor, Deus é perfeito amor. Nós somos amor, nós também temos amor, mas nosso amor é parcial, nosso amor é relativo. Ele não é perfeito como o amor de Deus. Agora, é claro, ele pode sair de uma esfera apenas humana e manifestar também um amor divino, quando nós permitimos que Cristo se manifeste através de nós. Como Paulo disse: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Aí onde você consegue amar o que te persegue, consegue amar seus inimigos. Se você tentar amar por você mesmo, você não consegue. Não é uma característica nossa, tá ok? Conhecimento. Deus também comunica a nós esse atributo. Uma vez que nós somos imagem e semelhança de Deus, nós temos o atributo da inteligência, da racionalidade. Os animais têm muitas das vezes uma inteligência bastante elevada, às vezes bastante acurada. Você tem diversas pesquisas que fazem com chimpanzés, que conseguem adquirir certas linguagens, se comunicar de certa forma. Você tem alguns animais que imitam sons da voz humana, né? Você tem um papagaio que consegue imitar várias palavras, né? Decorar e falar. Então você tem diversos tipos de treinamentos que podem dar certas aptidões. Mas mesmo com toda essa capacidade,
eles não têm autoconsciência, no sentido agora de tomar decisões livres fora da esfera do instinto. Então, mesmo que eles adquirem muitas habilidades, eles estão sempre presos a essa questão do instinto, eles agem sempre por instinto. E o ser humano, ele está para além da questão do instinto apenas. O ser humano, juntamente com os animais, ele também é uma alma. Então eles compartilham com os animais essa questão de ser uma alma. Tanto que o ser humano pode manifestar alguns sentimentos bem primitivos, algumas coisas assim bem básicas, que podem ser comparáveis à manifestação dos animais, porque são almas viventes. Então você tem a questão do medo, você tem a questão da libido, você tem a questão, por exemplo, do instinto de procriação, né, o instinto de reprodução, o instinto de defesa, que são coisas básicas. Então o ser humano, junto com os animais, tem essas características, mas o ser humano tem um desdobramento. O ser humano tem características peculiares, aí onde entra a imagem e semelhança de Deus no homem. O Senhor fez o homem conforme a sua imagem e sua semelhança. Onde está a imagem e semelhança? Na cor? Na raça? Na altura? No peso? Não, nada disso. Deus é Espírito. Se Deus é Espírito, qual é a cor de Deus? Se Deus é Espírito, qual é o tamanho físico? Qual é o peso? É Espírito. Assim, a imagem e semelhança é a inteligência. A imagem e semelhança é a razão. E a razão é o diferencial. A razão torna este ser singular. Este ser é único no universo, porque ele é racional. Ele tem autoconsciência, ele tem um pensamento complexo, ele tem uma lei moral não escrita, tá certo? Tem características que vêm da parte de Deus para ele. Atributo comunicável, conhecimento, misericórdia. Deus é misericordioso e nós também somos capazes de demonstrar misericórdia. Então, outro atributo, a misericórdia de Deus, que é uma misericórdia perfeita. E ele vai colocar logo em seguida a justiça. Deus é justo e nós também podemos ser justos. Esses dois são bem interessantes. Por quê? Porque a interação de misericórdia e justiça para nós é limitada, né? É parcial, é relativa, é limitada. Então você vai decidir se você vai ser misericordioso ou justo. Se você for justo, você está como que guardando a misericórdia no bolso e está aplicando justiça. Falando, não, isso aqui você foi injusto, eu vou lhe punir. Aí você vai punir de acordo com o tamanho da ofensa. Se você é um patrão, a pessoa cometeu um delito, vai ser demitido por justa causa. Por quê? Porque é algo que eu faria com todos eles. Então eu tenho que ser justo. Se eu iria demitir aquele, por que eu não vou demitir você? Aí você vai aplicar a sua justiça. Aí você vai dizer, não, eu vou fazer o seguinte, eu vou ser misericordioso. Então, em vez de eu te demitir, o que seria justo, né, o que você merece, eu vou aplicar uma punição. Você vai passar tanto tempo, vai perder as férias, perder tal, mas você pode continuar trabalhando aqui. Aí você fala, olha, eu guardei a justiça e estou aplicando a misericórdia. E aí o que acontece? Essa misericórdia, muitas das vezes, será vista pelos outros como injustiça. Porque ele fala, foi misericordioso com ele, mas como é que ele vai ser comigo? E aí fica esse contrapeso, nunca está em harmonia, nunca está de uma situação plena, é sempre parcial. Está sendo justo, está sendo misericordioso, pouco, muito justo, justo demais, está cobrando algo que ele mesmo não faria. Aí onde entra, né? É justo para os outros, mas para ele é misericórdia. Ele é complacente consigo mesmo. Eu não chego na hora, mas eu puno gravemente quem não chegar. Por quê? Porque ele não aplica a mesma medida para ele. Aí essa justiça dele, né? A justiça é meio... Mas vamos lá. E Deus? Aí onde entra uma grande incompreensão em relação a Deus. Deus é pleno em todos os seus atributos. Deus é pleno e é único. Tá certo? Ele não tem uma transição, uma mudança, uma variação. Por quê? Porque tudo que acontece nunca surpreende Deus. Deus já conhece todas as coisas, ele é onisciente e ele é presciente. Assim, o maior escândalo que aconteça sobre a face da terra não escandalizou Deus, não surpreendeu Deus, no sentido de ele não ter uma resposta para aquilo, no sentido dele ser pego de surpresa. O que acontece é o seguinte: Deus ele retribui na medida justa.
Ele retribui naquilo que é devido. Então, muitas das vezes o que nós vemos é, poxa, Deus, ele manifesta ira, daqui a pouco Deus manifesta misericórdia. Então Deus aqui estava pensando uma coisa, mas Deus mudou de ideia e fez outra coisa agora. E aí onde entra o equívoco, é onde entra o erro. A gente olha para Deus e tenta encontrar nele uma mudança, uma variação. Por que ele foi misericordioso, mas esse aqui tomou essa atitude e agora está sendo justo? Daqui para cá ele mudou? Eu digo para você, não, a mudança não está do lado de Deus, a mudança está do outro lado da mesa. Do outro lado da mesa você tem um ser humano instável, do outro lado da mesa você tem um ser humano falho, você tem um ser humano errático, que começa às vezes bem e termina mal, que toma decisões erradas e tem que voltar atrás e pedir desculpa, porque ele não é onisciente, ele não sabe todas as coisas. Então ele toma uma decisão às vezes baseada na injustiça mesmo, ele quer se auto-beneficiar e prejudicar os demais, ou às vezes ele foi mal informado, e aí ele toma essa decisão baseada em informações equivocadas, ele fica sabendo da verdade e agora ele tem que consertar os erros, mesmo que não foi totalmente culpa dele, mas ele precisa consertar, então ele tem que voltar atrás. Por quê? Porque ele não é presciente, ele não é onisciente, não sabe todas as coisas. Aí está a mudança e a variação está do outro lado da mesa, está do lado humano. Em relação a Deus, o que nós temos? Deus, ao mesmo tempo, simultaneamente, tá certo? Ele é justiça, misericórdia, amor, ira, bondade, paciência, tá certo? Todos esses atributos são perfeitos em Deus e simultâneos. O que vai dizer para você se Deus vai olhar para você com uma face irada ou uma face amorosa? A sua atitude, o seu comportamento, porque Deus ao mesmo tempo ele tem ira e tem amor, plenamente e simultaneamente. Agora, quem vai dizer se você está na esfera do amor de Deus ou na esfera da ira de Deus serão as suas atitudes. A mudança está no homem, a variação está no homem, tá certo? Os textos que falam da mudança, do arrependimento de Deus, a linguagem empregada, a gente vai ver agora aqui, a linguagem empregada é uma linguagem antropopática, tá certo? Antropomorfismo e antropopatismo, a gente vai ver os dois agora. É uma linguagem antropopática que tenta explicar Deus numa linguagem humana. Toda a sacada do antropomorfismo e do antropopatismo é você explicar acerca de uma pessoa que não está na sua mesma condição, explicar Deus na sua linguagem. Como é que a gente fala de Deus na linguagem de Deus? Não fala, porque nós não somos Deus, nós somos humanos limitados, temos um poder cognitivo limitado, a gente não entende tudo plenamente como Deus entende. Então o que a gente faz? A gente fala de Deus como se fosse um homem. E aí os autores bíblicos, eles precisam usar essa linguagem. Por quê? Porque mesmo a iluminação, a inspiração, aliás, mesmo que a inspiração seja de Deus, a linguagem é humana. Imagina se a Bíblia fosse escrita em linguagem de anjo. Imagina se a Bíblia fosse escrita em línguas estranhas, em língua do céu. Ia ser o livro mais misterioso do mundo. Quem ia entender? Ela tem que ser escrita numa linguagem humana, para que os homens leiam e entendam, tá certo? A Bíblia foi escrita em hebraico e em grego, isso já causa confusão, porque as pessoas têm que fazer a transição, aí tem a questão cultural, tem a questão linguística, tudo, a exegese, a hermenêutica. Imagine se fosse uma língua celestial. Então, são ferramentas de linguagem humana. 7 horas você avisa. Fala lá, pode falar. Os atributos de Deus são possuídos por ele ou ele é o próprio atributo? Perfeito, maravilhoso. Isso que você falou agora vai fechar aquilo que eu estou construindo de explicação. Por quê? Nós temos atributos, né? Então eu tenho um amor que foi dado por Deus para mim. O que eu era antes de ter isso? Nada. Em algum momento eu não existi. Em algum momento o primeiro homem não existiu, tá certo? E quando ele passou a existir, foi lhe dado. Deus lhe deu e conferiu esses atributos comunicáveis, né? Que são perfeitos em Deus e relativos no homem. Deus é o próprio atributo. Então Deus, né, dito, Deus tem amor. Isso aí foi maravilhoso. O texto diz, não é? Deus tem amor por mim, Deus tem amor por você. Fala, não, Deus é. Então, se existe amor no universo, Deus é amor, ok? Então Deus é o próprio amor, a essência do amor. Deus é verdade,
tá certo? Deus é vida. Existe vida, existe manifestação de vida, de existência. Deus é vida. Porque Deus nos deu um fragmento da sua vida, nós somos vivos. Deus soprou, como o salmista diz, lhe confere o seu espírito, né? E vivem. Retira-se e tornam a morte. Então, a vida de Deus, que Deus é vida em si mesmo, Ele confere a nós ter vida. Então, nós temos alguns atributos comunicáveis. Deus é os próprios atributos, tá certo? O antropomorfismo, aí ele coloca ali, só para ver também o exemplo que eu já trouxe, ó, atributos incomunicáveis, independência, aquilo que a gente viu de contingente e necessário. Tudo que existe é contingente. Tudo que existe veio de algo. É só você ir buscando, que nem o exemplo que eu dei lá do Takayama, do Hidekazu Takayama, que veio um naturalista, começou a contrariar ele, e aí ele começou a dar corda pro cara. Não, porque o homem e o chimpanzé veio de um ancestral em comum, que veio de outros seres menos evoluídos, que veio do celular, que veio da condensação da Terra, que veio da explosão do Big Bang, que veio da singularidade. Tá aí, de onde veio a singularidade? Ele não sabe. E aí Takayama responde de uma forma brilhante: Deus criou isso. Foi Deus que criou todas as coisas, porque todas as coisas são contingentes. Só uma coisa é verdadeiramente necessária, sem a qual, sine qua non, sem a qual nada feito, nada pode existir. Esse ser que é unicamente necessário é Deus. O resto, tudo é desnecessário. Tendo Deus, tudo demais pode existir. Sem Deus, sem nada. Nada pode existir do nada. O nada não cria nada, tá certo? É Deus que é o único ser necessário que dá origem a todas as coisas. Então Deus é independente, todos nós somos dependentes. Eternidade, todos nós tivemos princípio, só Deus tem eternidade. Então são atributos incomunicáveis. Imutabilidade, todos nós estamos em mudança, para melhor ou para pior. Deus é perfeito. Onipresença, nós estamos em um lugar e ocupamos um espaço, e estamos num tempo. Deus está em todo o tempo, ele é eterno. Deus está em todos os lugares, Ele é onipresente, Ele pode todas as coisas, Ele é onipotente. Somente Deus tem essas características, são incomunicáveis. O que é atributo? O que é próprio? Atributo é o que é próprio, ou seja, é uma coisa que você diz assim: se tem isso, eu sei que é esta pessoa, né? Vamos colocar um exemplo bem banal. Tem pessoas que conhecem tanto a outra que só de ouvir o carro dela estacionando na vaga sabe que ela chegou, porque é um carro que o escapamento está furado e faz um barulho, aí ele manobra, ele raspa o pneu na guia, fulano chegou. O que é aquilo? Um atributo. Ele fala, né? Se você está ouvindo esse barulho, foi fulano que chegou. Aí é uma coisa própria dele, somente fazer a brincadeira. Características de algo ou de alguém, particularidade. A palavra é um atributo do homem. Então o homem tem, né, essa competência, essa aptidão, um atributo dele. Característica positiva, o que confere um bom conceito, né? Conceitua positivamente alguém. O professor falava sobre os atributos intelectuais do aluno. Muito bem, então o aluno tinha boa memória, inteligência, era bastante racional, né? Bastante criativo. Então ele está falando o quê? De atributos que constituem as suas qualidades. Ele é um bom aluno porque ele é criativo, intelectual, é pontual, tem uma boa memória, né? E por aí vai. Então são os atributos dessa inteligência. Vamos lá. Ele vai falar dos dois atributos, mas antes disso eu quero falar disso aqui, ó. Que aliás ele já trouxe aqui no texto. Eu não vou ler todo o texto, tá? Senão a gente não acaba hoje. Eu vou mencionar, partir pelo exemplo que eu trouxe ali. Ele fala de atributos naturais, tá? Atributos naturais com relação à sua essência e atributos morais. Ele vai desenvolver isso aqui ao longo do que a gente vai ler. Então, atributos naturais e atributos morais. Aí a gente já abordou incomunicáveis e comunicáveis, né? Então, algumas coisas que são a imagem de Deus em nós, Deus nos deu, tá certo? Foi atribuído a nós. E alguns atributos que estão em Deus e são perfeitos, e na verdade Deus é esses atributos de uma forma perfeita e plena, tá certo? E alguns deles incomunicáveis que pertencem somente a Deus, não são comunicáveis ao ser humano. E aí você tem essas duas figuras aqui, ó. O antropomorfismo, que eu coloquei em português e em grego ali. O antropomorfismo
e o antropopatismo. Primeiro o antropomorfismo, um texto que nos mostra uma situação de antropomorfismo. Veja: porém não estendeu a sua mão sobre os escolhidos dos filhos de Israel, mas viram a Deus e comeram e beberam. Muito bem. Então você tem aí uma linguagem antropomórfica, tá certo? Deus é espírito, importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Coloquei embaixo ali, para fazer o contraponto. Tá, então o que a gente vai dizer agora? Deus é visto, Deus não é visto, Deus tem mão, mas um espírito precisa de mão por acaso? Um espírito precisa de pés? Né? A terra é o escabelo dos pés de Deus. Deus não é espírito? Por que ele precisaria de um pé? Por que ele precisa de um trono? De estar sentado num trono? Quando você começa a discutir essas coisas, você sai de uma fé, às vezes um tanto ingênua e um tanto infantil. Que às vezes a gente pensa no céu como sendo uma reprodução mais aperfeiçoada da terra. A gente pensa, ó, tá aqui a terra com esses prédios, com essas coisas, com essas ruas, e a gente pensa que o céu é uma coisa dessa, só que sem pecado, só que todo mundo feliz. Não, meu querido, não mesmo. O céu é um outro ambiente, o céu é uma outra dimensão de existência, é uma dimensão espiritual. Toda vez que João vai tentar nos explicar uma coisa do céu, ele sempre diz em Apocalipse: isso é semelhante a, isso é semelhante a. Por quê? Porque não é exatamente, porque não é igual, tá certo? É apenas semelhante. Eu vou te dar um exemplo na terra que é semelhante ao que eu estou vendo aqui. É isso que ele está dizendo. As ruas são de ouro e cristal. Por quê? Porque ouro na terra é para você pôr no bolso, você pôr no cofre, você pôr em algum lugar de destaque, ou você proteger, guardar em algum lugar. No céu, ouro é asfalto. Você pega ouro na terra que é tão importante, aqui está no chão. Ou seja, aqui é uma dimensão muito maior, muito melhor, muito mais preciosa, né? Muito mais importante. Então aquilo que é importante para vocês aí, aqui ó, tem abundância. É isso que ele está fazendo. Ele está tentando comparar o céu com a terra, utilizando essa linguagem da terra. Ele está fazendo uma comparação. Pronto, antropomorfismo é isso. Antropo é humanidade. Esse morfismo é de morfe, de forma, tá? Forma humana para Deus. Olha ali, você tem um nariz desenhado, 2 orelhas, 2 olhos, 2 mãos e uma boca. Poderia colocar um pé também, tá certo? Antropomorfismo. Você pega as características humanas e você atribui a Deus para poder entender o que Deus está fazendo. O que Deus fez aí? Deus agiu. Só que para não ficar nessa coisa vaga, Deus agiu, Deus fez, tá certo? Deus se manifestou. Ele prefere incorporar uma linguagem mais pessoal, uma linguagem mais humana. A mão de Deus, ou seja, Deus ele interveio nessa situação, a mão de Deus. Ele tinha os pés como um latão reluzente, olha que descrição. Ele tinha olhos como chamas de fogo, né? Ele tinha cabelos brancos como a neve. São uma linguagem antropomórfica e bastante simbólica, atribuindo a Cristo algumas características muito nobres. Para poder entendermos, estou falando de um ser muito, muito nobre, de um ser muito elevado. Então o antropomorfismo é isso, é a linguagem humana explicando algo acerca de Deus, tá certo? Antropopatismo, ele traz aqui uma explicaçãozinha. Antropomorfismo. O antropomorfismo do grego antropos, homem, morfe, forma, figura, aspecto exterior, significa literalmente a forma humana. É a ideia de que Deus tem alguma espécie de formato similar à anatomia humana. O antropomorfismo aparece comumente no Antigo Testamento. Ali Deus é apresentado sob a forma humana, Êxodo 15:3, Números 12:8, com pés, Gênesis 3:8, Êxodo 24:10, mãos, e por aí vai, os exemplos de antropomorfismo. Deu para entender, ó. O antropopatismo caminha na mesma linha do antropomorfismo. Por quê? Porque nós temos membros, nosso corpo tem membros e nós temos sentimentos também. Então, nós somos um corpo que está vivo e tem sentimentos. Só que nossos sentimentos são humanos. E os sentimentos humanos são imperfeitos, principalmente depois do pecado. Então, antes do pecado, os sentimentos humanos
eram menores do que a perfeição de Deus. Então Adão não era um semideus, Adão não era um pequeno Deus, Adão sempre foi um ser humano, só que antes ele não tinha pecado. Então tudo aquilo que Deus fez estava funcionando perfeitamente. Quando entrou o pecado, afetou aquela natureza perfeita, aquela criação perfeita, e agora está defeituoso. Então nossos sentimentos são defeituosos. A primeira coisa que é dita depois do pecado: e o homem olhou para a mulher e sentiu vergonha, a mulher olhou para o homem e sentiu vergonha, ambos sentiram vergonha um do outro e coseram folhas de figueira para si. Por quê? Se até agora eles estavam nus e estavam convivendo muito bem com isso. Porque agora o olhar que Adão tinha para Eva e o olhar que Eva tinha para Adão, que eram puros, não estou dizendo que eles não fizessem sexo, que eles não tinham atração. Por quê? Porque tudo isso faz parte da criação de Deus. Nada disso é consequência de pecado. Tudo isso é produto da criação de Deus. Então tinham atração, tinham sexualidade, tudo isso aí. Só que eles não tinham um sentimento concupiscente. O que é concupiscência? A concupiscência é o desejo desenfreado. É o desejo, desequilibrado. É quando você olha para a pessoa e você não tem apenas um afeto, um amor pela pessoa. É como se você quisesse, como um animal, subjugar a pessoa e fazer com que ela atenda e cumpra todos os seus prazeres, seus desejos, usá-la como objeto. E aí onde Adão, a primeira vez que ele sentiu isso, em relação à imagem do corpo nu de Eva, ele sentiu vergonha de si mesmo, de apresentar sua nudez, como Eva também, simultaneamente. Assim eles precisavam se cobrir para evitar, esse gatilho, despertar todo esse sentimento distorcido. Então eles se assustaram com isso, a primeira vez que eles tiveram contato com isso aí. Então nós estamos falando de sentimentos humanos. Antropopatem, patem é sofrimento, antropopatismo, sentimentos humanos, que ele já coloca no grego, no original, já coloca como patem, ou seja, como sofrer. Sentimento humano, ele já liga logo ao sofrimento, já liga logo a alguma coisa distorcida, alguma coisa prejudicada. Então os sentimentos humanos são falhos, são prejudicados. Então como é que você vai pegar esse sentimento, conhecendo esses sentimentos, como é que você descreve Deus? Como é que você descreve o que Deus está sentindo? Como é que você descreve o que Deus está pensando? De forma limitada. Deus traz a revelação, tá certo? Deus traz a revelação, e quando você vai registrar no papel, você registra com a linguagem humana, antropopática. Deus se arrependeu. É o texto que mais causa polêmica. E Deus se arrependeu. Olha ali, ó. Números 23:19 já nos diz o seguinte, ó: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele, e não faria, ou falaria e não se confirmaria? E aí, meu irmão, você fica com esse texto ou fica com o outro? Fica com esse texto que Deus diz que Deus não se arrepende, ou com o outro que diz que Deus se arrependeu? Com os dois. Por quê? Porque cada um está empregando uma linguagem humana, mas falando de uma determinada característica particular. 7 horas, né? Vou explicar isso aqui e é o primeiro intervalo. Veja: antropopatismo, sentimentos humanos atribuídos a Deus. Quando o autor, Moisés, foi inspirado por Deus para dizer que Deus não se arrepende, ele está certo. Quando o outro autor, se eu não me engano, Samuel, lá escrevendo primeiro de Samuel, dizendo que Deus se arrependeu, aliás, Moisés também em Gênesis, Deus se arrependeu e não fez o mal que iria fazer. Quando ele diz aqui que Deus não se arrepende, e diz lá que Deus voltou atrás e se arrependeu, ele está sendo correto nas duas. Por quê? Porque o arrependimento que ele está mencionando aí não é o mesmo arrependimento humano, porque ele não está falando de homens, ele está falando de Deus. E aí, inclusive, a palavra, o problema da tradução, a tradução no português não vai ser tão específica quanto o hebraico. No hebraico você tem uma palavra para o arrependimento de Deus, uma palavra para o arrependimento humano. Você tem uma palavra separada para cada um. No português é todo arrependimento. Por exemplo, amor. No grego, que é o texto do Novo Testamento, você tem amor de Deus, agape. Você tem amor entre irmãos, filéu. Você tem amor de marido e mulher, eros. Você tem amor entre outras pessoas, entre família, um amor familiar, storge. Você tem um tipo de palavra para cada tipo de amor.
No português, amor. Então, tudo é amor. O que vai dizer é o contexto. Só que aí fica difícil de entender algumas peculiaridades. Por exemplo, essa. Para Deus, a palavra arrependimento é naham. Naham. O que naham significa? Significa resfolegar, tá certo? Rugir ou a ira do rei. Então, o naham ou arrepender-se para Deus não é a mesma coisa de dizer arrepender-se em relação ao ser humano. O ser humano, quando ele se arrepende, ele está dizendo que ele errou e está voltando atrás. E quando é empregado o termo arrependeu-se, mesmo na língua portuguesa falando arrependeu-se, mas quando é empregado para Deus, ele não está dizendo que Deus errou em algum ponto. Ele não está dizendo que Deus voltou atrás em algum ponto. Ele está dizendo que o homem voltou atrás. E pelo homem ter voltado atrás e ter mudado, Deus agora não vai despejar ira, mas sim misericórdia. Por quê? Porque Deus ao mesmo tempo é ira perfeita, Deus é misericórdia perfeita, Deus é juízo perfeito, Deus é bondade perfeita. Quem vai dizer se você vai ver a face irada de Deus, ou a face misericordiosa de Deus, ou a face bondosa de Deus, vai ser você nas suas atitudes. Você ia numa atitude onde o que via vir sobre você é ira. Aí você entrou em outra atitude, quando o que vai vir sobre você é misericórdia. Então a sua mudança colocou você em outro patamar, colocou você em outro raio de ação de Deus. Misericórdia, justiça, amor, bondade, tudo isso é perfeito em Deus. Então o antropopatismo, ele nos fala exatamente disso, dessa deficiência de linguagem para explicarmos Deus. Antropopatia, a revelação antropopática, é de origem grega. A palavra antropopatia ou antropopatismo, proveniente de Deus, proveniente de duas palavras, antropos, homem, e pathos, afeto ou paixão. Antropopatismo é atribuído a Deus sentimentos e paixões humanas. Consideração, observando-se que Deus é espírito, João 4, 23 e 24, e não possui sentimentos iguais aos humanos. Essa é uma forma que o homem usa para aproximar do seu entendimento os sentimentos de Deus. Então é uma aproximação apenas. Exemplo de antropopatismo em João 3,16. A conclusão, averiguando esta situação, entendemos que são expressões usadas na Bíblia para denotar que viemos de Deus. É criador, né? Ou seja, Deus é criador de todas as coisas. Então nós temos aí alguma coisa que Deus comunica a nós, atributos comunicáveis, e por meio dos atributos tentamos descrever Deus. Então nós, seres limitados, tentamos falar acerca de Deus com linguagem antropomórfica, fazendo Deus ter formas, com linguagem antropopática, comparando nossos sentimentos em relação a Deus, tá certo? Mas numa linguagem sempre limitada. Intervalo. Que hora agora? 7h05. 7h05. Na minha 7h02. 7h15.